Está no ar o 3-1, aqui na TV Brasil. Eu sou Luiz Carlos Azedo e hoje nós vamos entrevistar o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Participam dessa nossa conversa a jornalista Marta Salomão, da Folha de São Paulo, e o jornalista João Domingos, do Estado de São Paulo. Nós vamos assistir agora uma breve reportagem sobre a questão ambiental no Brasil e a atuação do ministro Carlos Mink. O ativismo ecológico sempre fez parte da carreira política do economista Carlos Mink. Exilado político e um dos fundadores do Partido Verde, Mink já recebeu o Prêmio Global 500, concedido pela ONU às pessoas que se destacaram na defesa do meio ambiente. Foi deputado estadual e, à frente da Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos Mink ganhou destaque ao recuperar o passivo ambiental do Estado. Com a saída de Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente, aceitou o convite do presidente Lula com o desafio de conciliar o desenvolvimento do país à preservação ambiental. Mesmo após desentendimentos com o ministro da Agricultura e alguns governadores, a gestão de Mink tem se mostrado satisfatória ao governo. O ministério trouxe resultados expressivos ao anunciar este ano o menor índice de desmatamento da Amazônia dos últimos 21 anos. E foi com a redução do desmatamento no país que Carlos Mink ajudou a convencer o presidente Lula da necessidade de o Brasil assumir um compromisso mundial de redução das emissões de gases do efeito estufa até 2020. Mink acredita que metade da meta pode ser cumprida com a diminuição do desmatamento na Amazônia. O ministro acompanha o presidente Lula na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece este mês em Copenhague. Sobram motivos para que as atenções de todos os países estejam voltadas para a conferência. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas apontou que a temperatura da Terra está mais quente cerca de 0,7 graus centígrados desde a Revolução Industrial. A previsão é que o planeta esteja pelo menos 1,8 graus mais aquecido até o final do século. Ministro, o Brasil discutiu muito essa questão das metas a serem apresentadas no encontro de Copenhague. Qual é a sua expectativa em relação a isso? Você acha que essas propostas brasileiras terão possibilidade de aprovação pelos grandes poluidores do globo? Bem, não são os grandes poluidores que aprovam as nossas propostas. Atualmente o Congresso está aprovando a lei de mudanças climáticas, onde essas metas de corte de 36% a 39% em relação às emissões de 2020 estão sendo incorporadas. Agora, o Brasil vai chegar em Copenhague com moral elevada, porque nós já tínhamos uma boa matriz energética, com energia limpa da hidroeletricidade, tínhamos vanguarda no etanol e biocombustível, e o que pesava contra nós? Desmatamento e queimadas na Amazônia, era a imagem, e o Brasil não ter compromissos. Aliás, os países em desenvolvimento não estavam assumindo compromissos porque colocavam, não sem razão, que a responsabilidade histórica e principal era dos ricos, os grandes emissores, há mais de 100 anos, que além disso tem que colocar recursos, né, no Fundo Global para permitir que os países em desenvolvimento limpem suas economias e suas matrizes energéticas. Mas essa conferência, para ser bem sucedida, precisa que os países, os grandes países, as potências, elas ingressem também numa política de estabelecimento de metas, de redução. Exatamente. Mas então poluição. o que aconteceu? Havia um grande abismo de desconfiança entre os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Os desenvolvidos diziam o seguinte: por que nós vamos colocar bilhões e bilhões nesse fundo se grandes emissores como China, Brasil, Índia e África do Sul dizem que não fazem nada porque não são os responsáveis históricos? Já nós, os em desenvolvimento, dizíamos: olha, o maior emissor, agora empatado com a China, que é os Estados Unidos, não põe o número porque o Senado não aprovou ainda. Não diz quanto dinheiro vai botar no Fundo Global. E que nós, então, é que façamos o sacrifício. Então, acabava sendo uma situação de impasse que acabava meio que justificando os dois lados. E quem sofria com isso era o planeta. O Brasil mudou a posição, porque a posição majoritária no governo brasileiro não era essa. O Brasil mudou a posição, botou metas ousadas, né? Metas que são voluntárias, porque nós é que decidimos, mas são obrigatórias, porque têm que ser cumpridas, estão na lei.
E, logo em seguida, Coreia e Indonésia fizeram a mesma coisa. Quais são essas metas? As metas são cortar de 36% a 39% as emissões até 2020. Significa, para dar um número, as emissões previstas para 2020 são cerca de 2,7 bilhões de toneladas de CO2 ano. Então, nós vamos cortar 1 bilhão desse 2,7. Isso significa voltar as nossas emissões de hoje aproximadamente para o ano 2000. E, ministro, quanto que vai custar cumprir essas metas? O Banco Mundial fez um cálculo assim, muito aproximado que custaria 21 bilhões de dólares por ano, o que dá quase o investimento que a gente tem no orçamento da União a cada ano. Quem é que vai financiar essa conta? Quanto vai custar e quem é que vai financiar? Essa conta do Banco Mundial não é exatamente essa. Essa conta do Banco Mundial é quanto custará para nós se nós não fizermos nada. O que eles computaram, eu participei do debate com o Sérgio Margulhos e com o presidente do BNDES, o número é esse, mas o número é computando o prejuízo. Por exemplo, quanto que vai perder a cultura do café, né? A cultura do feijão, o Nordeste. É outro estudo, esse é o corte mesmo, 21% em cima do que a gente emitiu em 2005. Eles apresentam essa conta. Enfim, vai custar bilhões de dólares. Vai custar bilhões de dólares. Então, de onde é que vem esses recursos? Então, são recursos diferentes. Por exemplo, tem recursos próprios do governo. Uma parte a gente já está segurando no fundo que foi aprovado, nós que propusemos isso, o Congresso aprovou, o Fundo de Mudanças Climáticas vai dar cerca de 800 milhões a 1 bilhão de reais ano durante 10 anos. Portanto, aí já tem cerca de 10 bilhões de reais. Bom, tem uma parte do recurso que vem da própria iniciativa privada. Por exemplo, o segundo grande setor que vai ajudar a reduzir as emissões é a agricultura. Então, a agricultura são 3 tipos de procedimentos: recuperação de áreas degradadas, plantio direto e integração lavoura-pecuária. Isso vai custar 20 bilhões, mas só que são créditos especiais, subsidiados, o setor privado vai pegar, são programas a maior parte dos quais já existe. A gente vai ter que incrementar. Agora, e vem recursos de fora também. Já vem 1 bilhão de dólares para o Fundo Amazônia, dinheiro da Noruega, e depois de Copenhague a gente quer que venha muito mais. Agora, ministro, o senhor foi um dos responsáveis por conseguir esse percentual de redução de emissão que o governo brasileiro assinasse. O senhor andou pelo mundo todo trabalhando por isso. O senhor veio recentemente de Barcelona trabalhando por isso. E agora que é a hora de ir para Copenhague, o senhor não será mais o chefe da missão brasileira, será a ministra Dilma. O senhor não fica frustrado de, depois de ter feito tudo isso, entregar para outra comandar essa missão? Não, de forma alguma. Na verdade, historicamente, né, no tempo, por exemplo, da ministra Marina Silva, quem chefiava as reuniões de Bali, Kyoto, era o ministro Amorim, de Relações Internacionais. A ministra Marina participava. Eu chefiei 7 missões, de 15 no último ano e meio. Mas o ministro Amorim continua sendo ministro das Relações Exteriores, e a ministra, na época, a ministra Dilma já era ministra, e não era ela que chefiava, ou seja, não é porque ela é candidata a presidente? A minha leitura, bom, primeiro eu vou responder a primeira parte, depois eu comentar essa outra. Eu me sinto bastante contemplado e prestigiado, né? Em 1 ano e meio, que é o tempo que eu estou à frente do Ministério, eu chefiei 7 missões onde eu era o ministro brasileiro que estava. Missões na África do Sul, na Groenlândia, na Argentina, na discussão da desertificação, que o Brasil vai ter uma posição muito forte sobre isso, que a recuperação de área desertificada seja computada também para efeito de meta, né? Eu vejo que o presidente Lula, que vai também, quando ele estiver lá, ele que vai ser o chefe da delegação, mas o presidente Lula, ao determinar que de vários ministros que estarão presentes, o ministro Amorim, eu, o ministro Rezende, de Ciência e Tecnologia, a chefia para a ministra Dilma, eu entendi um recado claro, que era que